Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso de Noções de Sonografia. Meu nome é Raíssa Basti Ramos, eu sou aluna de doutorado do Instituto Sonográfico da Universidade de São Paulo e eu vim trazer, e o tema dessa apresentação é Conhecendo o Fundo Marinho da Bacia de Santos. Iniciando a nossa apresentação, então, o sumário, os temas que vão ser abordados nessa apresentação. Para a gente entender como é que funciona, como que o fundo da Bacia de Santos se comporta, é importante a gente entender o que é sedimento, o que é uma bacia sedimentar, a gente localizar a Bacia de Santos e, a partir da caracterização da Bacia de Santos, a gente abordar quais são os elementos de uma margem continental, quais são os relevos oceânicos associados a uma margem continental, e qual a importância de estudar os relevos oceânicos. Portanto, para a gente entender e estudar o relevo oceânico, é importante que a gente entenda o que é um sedimento, porque muitos dos relevos oceânicos observados atualmente, eles são constituídos de sedimentos. Portanto, os sedimentos são considerados materiais sólidos passíveis de serem depositados, ou seja, são materiais que atingem seu ponto de estabilidade, eles não são mais transportados, eles não se movimentam. Eles são depositados ou transportados até um recipiente e se mantêm naquele recipiente, vamos dizer dessa forma. E eles podem ter diferentes origens. Por exemplo, origem detrítica, a gente pode colocar uma situação onde houve um desgaste dessa rocha e o desgaste gerou detritos, partículas, um material de diferentes tamanhos. Então, portanto, nós temos uma origem associada a esse desgaste. Nós temos uma origem biogênica, se a gente pegar, por exemplo, os organismos que vivem na água do mar, muitos deles possuem carapaças ou estruturas densas, e à medida que esses organismos morrem por uma questão de densidade, eles perdem a capacidade de se movimentar e, portanto, eles também eles depositam, eles migram por uma questão de densidade para a superfície de fundo. E nós também temos sedimentos de origem química. Nós podemos pegar, por exemplo, os sais presentes na água do mar. Quando essa água é evaporada, sob certas condições, a água atinge seu estado gasoso e o sal presente também tende a migrar a se acumular, nas partes mais fundas da bacia. Então, portanto, pegando, por exemplo, uma área onde a gente tem dimensões de continente, por exemplo, esse sedimento, vamos dizer, um rio que entrou em contato com uma rocha e o contato do rio com a rocha desgastou esse corpo sólido e gerou partículas. E a partir do momento que essas partículas passam a ser transportadas pelo rio, eles podem atingir o oceano. E quando atinge o oceano, eu posso ter essas partículas chegando no fundo marinho e se mantendo ali. Então, portanto, esse acúmulo dessas partículas em estado de equilíbrio, vamos dizer, um equilíbrio dinâmico, porque eu não tenho mais um movimento dessas partículas, eu tenho a formação de depósitos. E associados a esses depósitos, então, nós temos as bacias sedimentares. O que são as bacias sedimentares, Como na imagem anterior, essa figura representa um recipiente. Então, nós podemos dizer que as bacias sedimentares são recipientes de sedimentos, de depósitos sedimentares. E no caso de um oceano, como funciona essas bacias sedimentares? Se eu olhar para a tela do computador, como que eu vou ver uma bacia sedimentar? Então, nós temos um modelinho de como que as bacias sedimentares oceânicas se comportam, como elas se formam. Nós temos um relevo, em forma de cunha, e, portanto, o sedimento que chega, seja pela migração dos organismos que morrem, ou seja, pelos grãos transportados pelos rios do continente para o oceano, eles migram para as partes mais profundas da bacia. Agora vamos caracterizar a Bacia de Santos. O que é a Bacia de Santos, Primeiramente, a Bacia de Santos, portanto, é uma bacia sedimentar onde os sedimentos provenientes
do continente e do oceano se depositam nesses limites representados por esse polígono cinza. E então vamos entender como que e essa deposição ela gera uma característica específica nesse fundo marinho. Então vamos dar uma olhada nesse corte transversal que foi feito na Bacia de Santos para a gente entender qual que é a forma dessa bacia, né? Então, por exemplo, nós temos rochas continentais, né, característico de crosta continental, e nós temos rochas oceânicas. Essa representação é só para a gente entender que esses dois tipos de rocha são diferentes. Então, a partir do momento que eu tenho a deposição dos sedimentos na Bacia de Santos, como a gente pode ver, são aqueles mesmos sedimentos que a gente havia caracterizado anteriormente, a historinha de deposição desses sedimentos obedece, então, né, da base para o topo, obedece uma série de idades, né? E, portanto, é formada, então, uma província, né? Uma característica morfológica denominada margem continental. A margem continental, portanto, se a gente olhar um mapa de profundidades da Bacia de Santos, a gente vai ver que é uma feição que parece uma continuidade, no caso submersa, né, pela água do mar, uma continuidade submersa da linha de costa, vamos dizer assim. E agora, quais são os elementos da margem continental? De acordo com a deposição que a gente havia dito, dos sedimentos que chegam, né, na Bacia de Santos, no caso, a margem continental ela obedece uma forma com que esses sedimentos são depositados. Então, portanto, a gente tem uma figura retirada do Serviço Geológico do Brasil que caracteriza como esse sedimento é depositado ao longo da margem continental. Então, através dessa deposição, a gente tem feições, ou seja, formas de fundo, a gente chama também de províncias fisiográficas, né, vamos dizer assim, características dessa forma de deposição. Como a gente pode observar aqui, a plataforma continental, ela é o relevo menos inclinado, né, vamos dizer assim, menos inclinado da margem continental. Em seguida, nós temos o talude continental, caracterizado pela maior declividade, né, da margem continental. E nós temos a elevação ou sopé, que é uma área de transição entre o talude e a planície abissal, que se localiza nessa região. A gente pode dizer que as planícies abissais são as áreas mais profundas das bacias oceânicas, que no caso a Bacia de Santos é uma bacia oceânica. Só que será que o nosso relevo marinho, né, que é constituído pela margem continental, ele é apenas assim? Será que a gente não tem mais nenhum tipo de relevo? Será? Vamos dar um zoom aqui, então, por exemplo, no talude continental, para a gente entender algumas coisas e mostrar que o relevo oceânico ele é muito mais do que aparenta ser. Então, por exemplo, a revista FAPESP, que é uma revista científica muito importante, onde a gente tem diversas contribuições científicas, lançou 2 reportagens baseadas em estudos realizados pelo Instituto Oceanográfico, onde a gente, no talude continental, aquela feição mais inclinada, foram encontradas cadeias carbonáticas, ou seja, cadeias de corais de mar profundo, ou seja, nós temos corais de mar profundo nas áreas de talude continental, nas áreas de margem continental. E essas feições, elas são, na verdade, esse relevo, ele é originado de uma atividade biológica presente no mar profundo. Ao longo da deposição dos sedimentos, né, nas margens continentais, muitas vezes a gente tem acúmulo de fluidos. E esses fluidos, por processos do talude, eles tendem, às vezes, a se manifestarem no fundo marinho, provocando, então, a formação dessas elevações. Aqui também é outro tipo de relevo oceânico, ele é conhecido como pockmarks, que são verdadeiros buracos no fundo marinho, e esses buracos também estão associados à manifestação de metano na superfície do mar. O que acontece aqui
é que o metano enfraquece, do ponto de vista, ele inconsolida o sedimento e, portanto, nós temos o colapso do fundo marinho. E esse colapso, ele apresenta a forma de verdadeiros buracos no fundo marinho. E qual que é a importância da gente estudar o relevo submarino? Aqui nós temos um urso polar caracterizando a importância climática de estudar o relevo submarino. Mas por que estudar o relevo submarino é importante para entender as mudanças climáticas? Lembra que eu falei que as feições que a gente encontrou anteriormente são originadas de metano? O metano é um gás estufa. Então, em determinados momentos da nossa historinha de como o sedimento é depositado, eu tenho variações de nível do mar. E quando o mar varia, muitas vezes esse metano consegue atingir a superfície. Então, eu posso ter um processo de intensificação do efeito estufa. Além disso, a gente também, essas áreas, né, essas áreas de margem continental, elas são utilizadas para a instalação de algumas estruturas que fornecem tipos de serviço para o ser humano. Então, por exemplo, aqui é um mapa onde eu tenho cabos de transmissão submarinos. Se eles são instalados, por exemplo, em áreas onde eu tenho os meus corais de água profunda, eu estou oferecendo algum tipo de risco a eles. Esses cabos podem estar expostos a algum tipo de danificação. Então, eu saber que existe um coral de água profunda no fundo marinho é importante para eu instalar um cabo. Da mesma forma, a instalação de plataformas flutuantes, por exemplo, se eu tiver uma instalação como essa num ambiente instável, onde eu tenho fluxo de gás, como a gente já havia dito anteriormente, eu posso desestabilizar essa plataforma de alguma forma e ocorrer um incêndio, um vazamento de óleo na região, o que é de extrema grau de risco, né? Como a gente observou no Golfo do México, nós tivemos um acidente com dutos de óleo, então não seria interessante instalar uma plataforma de petróleo nessas regiões ou conhecer muito bem para saber como que funciona essa dinâmica do gás, né? Esse escape do gás para a superfície. E da mesma forma, nós temos também as wind farms, que são fazendas de vento que constituem maneiras alternativas de energia, e nós precisamos saber muito bem onde são instalados, porque a gente também, pela instabilidade do fundo marinho, a gente pode comprometer todas essas estruturas e essa danificação ser revertida em um dano econômico. Então, diante desses casos, a gente observa a importância de se estudar o fundo marinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa exemplificação, né, do porquê a oceanografia geológica, que no caso é a área da oceanografia que estuda o relevo oceânico. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Caso vocês tenham alguma dúvida, esse é meu e-mail de contato, raissa.ramos@usp.br. Eu sou do Laboratório de Geologia de Margens Continentais do IOUSP e foi um prazer apresentar um pouco do meu trabalho para vocês. Muito obrigada.